Como deixar qualquer mulher obcecada por você. 25 truques de psicologia que todos os homens precisam saber. A maioria dos homens acha que está fazendo tudo certo, enviando as mensagens certas, dizendo as coisas certas, tentando ser o cara perfeito, e mesmo assim acaba sendo ignorado ou preso na friendzone. É frustrante, né? A verdade é que, enquanto você tá descobrindo as coisas, outra pessoa pode já estar deixando obcecada. E aqui tá a parte mais louca. Não é porque ele é mais bonito, mais rico ou mais atraente do que você, é porque ele conhece algum gatilhos psicológicos sutis pelos quais as mulheres são naturalmente atraídas em um nível profundo, quase subconsciente. Neste vídeo, vou compartilhar 25 truques mentais poderosos que vão mudar completamente a maneira como as mulheres te veem. São técnicas avançadas que exploram as emoções e os desejos dela de maneiras que ela nem vai perceber que estão acontecendo. E se você ficar por perto até o último, descobrirá um segredo sobre o qual quase ninguém fala, uma técnica tão rara que depois de usá-la nunca mais precisará correr atrás de uma mulher, porque ela estará correndo atrás de você. Ponto 1. Desperte nela a sensação de descoberta rara. Há um motivo para as pessoas fazerem fila durante a noite para um lançamento de tênis de edição limitada ou enlouquecerem por um item colecionável raro. Os humanos são programados para desejar o que parece escasso e exclusivo. As mulheres não são diferentes. Se você a quer obcecada, deve se posicionar como uma experiência única na vida. A maioria dos caras inunda as mulheres com disponibilidade. Eles respondem a todas as mensagens em segundos, revelam toda a sua história de vida no primeiro encontro e fazem com que a atenção delas seja tão comum quanto água da torneira. O problema, tudo que é abundante parece substituível. Em vez disso, pense em si mesmo como um romance policial com páginas faltando. Quando ela estiver com você, dê a ela apenas o suficiente para mantê-la fisgada, mas nunca o quadro completo. Talvez você mencione uma aventura selvagem que você teve uma vez, mas omita o final. Talvez você faça uma breve alusão a um grande sonho em que está trabalhando, mas nunca explique completamente os detalhes. Essa sutil ocultação não a frustra. Ativa a mesma parte do cérebro que leva as pessoas a assistirem a uma série de TV sem parar, a mente dela fica desesperada para resolver você. E a única maneira de fazer isso é passando mais tempo com você. Aqui está a chave, não finja uma persona misteriosa. Cultive uma vida com camadas, paixões, habilidades e experiências que ela possa descobrir lentamente. Quando ela percebe que nunca conheceu ninguém como você antes, a mente dela o rotula como raro, e essa raridade o torna viciante. Ponto 2. Crie micromudanças em sua energia. A previsibilidade é inimiga da intensidade emocional. Se ela sempre puder prever como você reagirá, ela começará a funcionar no piloto automático perto de você, e o piloto automático nunca leva à obsessão. Você não precisa ser errático ou fazer joguinhos, mas precisa criar pequenas mudanças inesperadas em sua vibração que a mantenham alerta e envolvida. Imagine que você está jantando. A maioria dos caras mantém o humor estável o tempo todo. Mesmo tom de voz, mesmas expressões, mesmos elogios seguros. Isso é esquecível. Agora imagine isso. Você está profundamente envolvido em uma conversa divertida, então você pausa de repente. Olha nos olhos e fica em silêncio por um momento, como se estivesse realmente absorvendo. Essa breve mudança atrai a atenção dela de volta para você como um elástico. Essas micromudanças funcionam porque interrompem o ritmo emocional dela, o que força o cérebro dela a se concentrar mais em você. Quanto mais o cérebro dela trabalha para ler você, mais envolvida ela se torna. É o mesmo princípio que torna as montanhas russas emocionantes, pequeno, momentos de calma seguidos por quedas ou reviravoltas repentinas. Com o tempo, essas flutuações sutis a fazem sentir como se estivesse em um brinquedo particular do qual nunca quer sair. Ela não pensa conscientemente. Ele é imprevisível. Ela apenas sente uma atração magnética que não consegue explicar. Ponto 3. Associe sua presença aos picos de dopamina dela. Aqui está uma verdade absurda que a maioria dos homens nunca percebe. A obsessão não é construída pela lógica ou mesmo pela atração. Ela se constrói por associação. Se o cérebro dela começar a conectar você com picos de dopamina, a substância química do bem-estar do cérebro, ela começará a desejar você da mesma forma que as pessoas desejam sua música ou comida favorita. Mas aqui está a diferença. Você não precisa ser a fonte da dopamina. Você só precisa estar presente quando isso acontecer. Digamos que ela ame aventuras espontâneas. Em vez de planejar um encontro que seja apenas jantar e conversa, convide a para algo emocionante que ela já goste. Um festival de rua peculiar, um passeio noturno, até um mirante escondido, ou até mesmo algo tão simples como surpreendê-la com sua sobremesa favorita depois de um longo dia. Quando a dopamina dela aumenta por causa da experiência divertida, o cérebro dela automaticamente associa esse sentimento a você. Com o tempo,
Ver você desencadeará essa mesma onda química, mesmo quando você estiver apenas relaxando no sofá. É por isso que você deve estar atento a quando e como você aparece. Se você só a vê durante rotinas chatas e mundanas, ela inconscientemente o associará ao tédio. Mas se cada interação tiver, pelo menos um momento de excitação genuína, o corpo dela fisicamente ansiará pela sua presença sem que ela saiba o porquê. Ponto 4. Faça-se sentir unicamente compreendida aqui. Está algo que a maioria dos homens não entende. As mulheres não se apaixonam pelo homem que mais as elogia, elas se apaixonam pelo homem que mais as vê. Todo mundo passa pela vida se sentindo incompreendido em algum nível. Mesmo mulheres populares e confiantes muitas vezes sentem que ninguém realmente as entende sob a superfície. Quando você é o homem raro que percebe as pequenas partes escondidas dela, isso cria um poderoso vínculo psicológico. Isso não significa conversas profundas falsas ou frases genéricas como "eu entendo você". Isso é óbvio e esquecível. Em vez disso, preste atenção aos detalhes que ela nem percebe sobre si mesma. Talvez ela incline levemente a cabeça quando está animada, ou sua voz fique mais suave quando ela fala sobre algo que importa profundamente para ela. Então, casualmente reflita essas observações de volta para ela em momentos inesperados. Por exemplo, sabe, eu sei quando você está realmente apaixonada por algo, toda a sua energia muda como se você estivesse tentando proteger essa parte de si mesma. Esse tipo de declaração atinge o âmago dela porque mostra que você está realmente observando-a, não apenas esperando sua vez de falar. De repente, ela se sente emocionalmente nua na sua frente da melhor maneira possível. Essa vulnerabilidade cria uma onda de intimidade que ela terá dificuldade em replicar com qualquer outra pessoa. Aqui está o problema. Não abuse disso. Se você estiver constantemente a psicanalizando, isso se torna opressor. Espalhe esses momentos com moderação, e cada um cairá como um raio. Ponto 5. Torne-se a calma. Em sua tempestade, a maioria dos homens tenta conquistar as mulheres combinando sua energia. Se ela está animada, eles ficam animados. Se ela está ansiosa, eles tentam animá-la com palavras intermináveis. Isso, na verdade, sai pela culatra. Por quê? Porque as mulheres já estão cercadas pelo caos. Estresse no trabalho, drama social, dúvidas internas. É como se ela estivesse vivendo em um furacão constante. Se você quer se destacar, precisa se tornar o olho desse furacão, calmo, firme, inabalável. Isso não significa ser frio ou sem emoção. Significa incorporar uma presença firme que naturalmente acalme o sistema nervoso dela. Quando ela estiver desabafando sobre o dia difícil, em vez de se precipitar com soluções ou chavões, simplesmente sente-se com ela, ouça atentamente e responda lentamente. Algo poderoso acontece no cérebro dela quando ela percebe: eu consigo me soltar perto dele, e ele não se encolhe. De repente, você não é apenas um cara de quem ela gosta, você é o seu porto seguro. E segurança é um dos sentimentos mais viciantes que um ser humano pode experimentar. Com o tempo, ela começará a associá-lo ao alívio. Quanto mais tempestades ela enfrentar na vida, mais ela desejará a âncora de paz que só você oferece. Ponto 6. Plante sementes sutis de visão de futuro. A maioria dos homens fala sobre o futuro cedo demais ou nem fala. Ambos os extremos matam a obsessão. Se você menciona casamento, filhos ou morar juntos antes que ela esteja profundamente envolvida, parece pressão. Se você nunca insinua um futuro compartilhado, ela inconscientemente assume que você é temporário. O truque é plantar sementes de um futuro juntos de maneiras que pareçam fáceis e divertidas. Por exemplo, se você estiver assistindo a um filme ambientado em outro país, você pode dizer casualmente: se um dia formos lá, você provavelmente me arrastaria para todos os mercados de rua, não é? Este pequeno comentário faz duas coisas. Pinta uma imagem mental de vocês dois em um cenário futuro, e faz isso sem uma linguagem pesada de compromisso. A mente dela começa a imaginar experiências com você no futuro, o que cria um impulso emocional. Veja por que isso funciona. O cérebro humano não consegue distinguir facilmente entre memórias vividamente imaginadas e memórias reais. Ao espalhar essas visões divertidas em suas conversas, você a faz sentir como se já estivesse construindo uma vida com você, e ela vai querer mais desse sentimento. Ponto 7. Use o silêncio como uma arma. A maioria dos homens teme o silêncio com as mulheres. Eles se apressam para preencher cada pausa com conversas, piadas ou perguntas porque acham que silêncio é igual a constrangimento. Mas aqui está a verdade. O silêncio, quando usado corretamente, é magnético. Quando você se sente confortável com a quietude, ele sinaliza duas coisas poderosas para o subconsciente dela: confiança e controle. Diz a ela: não preciso me apresentar para você, já sou o suficiente.
Imagine isso, vocês estão caminhando juntos depois do jantar. Em vez de conversar nervosamente sobre tópicos aleatórios, você simplesmente aproveita o ar. Dá noite em silêncio por um momento e então olha para ela com um sorriso lento e cúmplice. Essa pausa cria tensão, do tipo bom. O silêncio também dá a ela espaço para projetar seus próprios pensamentos e sentimentos em você. Sua mente começa a girar. O que ele está pensando? Ele está se sentindo da mesma forma que eu. Essa curiosidade mental se torna combustível para a obsessão. A chave é o equilíbrio. Muito silêncio parece distante, muito pouco parece carente. Use-o como tempero, apenas o suficiente para fazê-la ansiar pela próxima palavra que você disser. Ponto 8. Explore suas rebeliões não ditas. Toda mulher tem uma parte dela que se sente enjaulada, pelas expectativas, pela família, pela sociedade, até mesmo por sua própria imagem de quem ela deveria ser. É a veia silenciosa e rebelde que ela esconde porque mostrá-la destruiria a versão de si mesma em que todos acreditam. A maioria dos homens nunca toca nesse lado dela. Eles jogam pelo seguro, mantendo as conversas superficiais e as interações previsíveis. Mas se você puder despertar gentilmente a rebelião oculta dela, ela sentirá uma eletrizante sensação de liberdade ao seu redor que se torna impossível de esquecer. Veja como. Observe as pequenas dicas que ela dá sobre seus desejos mais profundos. Talvez ela mencione querer viajar sozinha, mas nunca ter coragem. Talvez sua risada fique um pouco mais selvagem quando ela fala sobre abandonar suas responsabilidades por uma noite espontânea. Em vez de encorajá-la com clichês como, você deveria fazer isso. Incline-se e diga algo como, tenho a sensação de que existe uma versão completa de você que ninguém mais conheceu ainda. Bum. Você nomeou a parte secreta dela que ela achava que ninguém podia ver. Agora, toda vez que ela tá perto de você, esse lado dela acorda. Ela vai ansiar por você porque você representa a libertação, a chance de sair da gaiola dela, mesmo que seja só por um tempo. Ponto 9. Interrompa os padrões dela de forma divertida. Humanos vivem no piloto automático a maior parte do tempo. Ela tem rotinas, hábitos e roteiros sociais previsíveis que segue sem pensar. É por isso que tantas conversas e relacionamentos parecem monótonos, eles nunca quebram o ritmo mental dela. Para deixá-la obcecada, você precisa quebrar padrões. Isso não significa ser aleatório ou caótico. Significa surpreendê-la gentilmente de maneiras que despertem o cérebro dela. Exemplo. Ela está acostumada com as pessoas a cumprimentando com "Oi, como vai?". Em vez disso, você pode dar um sorriso irônico e dizer, ok, não me diga o que você deveria dizer, me diga o que você realmente sente agora. De repente, ela sai do piloto automático e está totalmente presente com você. Outro exemplo. Se ela é sempre quem lidera as conversas, inverta o roteiro. Fique em silêncio por um momento e deixa entrar nesse espaço. O leve desconforto fará com que ela se incline em sua direção, imaginando o que você está pensando. Essas pequenas interrupções a mantêm mentalmente engajada. Seu subconsciente começa a associar você à vivacidade e, antes que ela perceba, está viciada na maneira como você faz o mundo parecer menos previsível. Ponto 10. Crie tensão e depois libere-a estrategicamente. A obsessão não é criada pelo prazer constante, é criada por uma dança entre tensão e liberação. Pense na sua música favorita. O verso cria suspense e o refrão entrega a recompensa. Essa dinâmica é o que torna a música viciante. Você pode aplicar o mesmo princípio à atração. Retenha toda a sua atenção às vezes e, em seguida, dê a ela uma explosão repentina de calor. Provoque-a de brincadeira e, em seguida, mude para a sinceridade genuína por um breve momento. Afaste-se um pouco quando ela se inclinar e incline-se para a frente quando ela menos esperar. Aqui está um movimento sutil. Durante uma conversa, deixe seu contato visual durar meio segundo, a mais do que o normal, e em seguida desvie o olhar casualmente e mude de assunto. Esse micromomento cria uma tensão deliciosa no corpo dela. Mais tarde, quando você ri da piada dela ou a elogia inesperadamente, essa tensão se libera. E a euforia emocional o prende mais profundamente na psique dela. O erro que a maioria dos homens comete é ficar preso em um modo, ou muito frio ou muito disponível. O equilíbrio é a chave. Muita tensão parece cruel, muito alívio parece chato. Dance entre os dois como um músico habilidoso, e ela se sentirá viciada em um ritmo que só você sabe tocar. Ponto 11. Revele suas falhas com propósito. A maioria dos caras tenta parecer perfeito na frente das mulheres. Eles escondem suas inseguranças, exageram suas conquistas e apresentam uma versão impecável de si mesmos. Mas aqui está o paradoxo. A perfeição não cria obsessão. A vulnerabilidade sim. Quando você revela seletivamente pequenas falhas genuínas, isso desencadeia algo chamado efeito Pratchett.
Princípio psicológico de que as pessoas se tornam mais atraentes quando mostram imperfeições no contexto certo. Por exemplo, talvez você mencione casualmente que uma vez se perdeu a caminho de uma entrevista de emprego e acabou acidentalmente entrando de penetra em uma recepção de casamento. É autodepreciativo, charmoso e humano. A chave é o equilíbrio. Não descarregue traumas profundos nem caia na autopiedade. Em vez disso, compartilhe momentos leves e autênticos que mostrem que você é real. Isso funciona porque cria contraste. Quando você demonstra competência e força na maior parte do tempo e em seguida espalha flashes de imperfeição, ela sente como se tivesse sido deixada atrás da cortina para ver o verdadeiro você. Esse acesso é inebriante. Ela vai querer ser a única pessoa que realmente conhece tanto o seu brilho quanto as suas sombras. Ponto 12. Ancore sensações físicas à sua presença. Aqui está um truque que poucos homens pensam. Você pode usar o poder da ancoragem para fazer o corpo dela desejar você fisicamente. A ancoragem é quando o cérebro associa uma sensação específica a uma pessoa ou experiência. É por isso que sentir um certo perfume pode de repente lembrá-lo de um ex. Você pode criar esse efeito intencionalmente com ela. Digamos que toda vez que você a cumprimenta, você dá um toque sutil e único. Talvez um leve aperto no ombro dela combinado com um sorriso caloroso. Com o tempo, o sistema nervoso dela começará a associar esse toque exato com a enxurrada de emoções que ela sente ao seu redor. Mais tarde, quando você nem estiver presente, ela pode se pegar desejando essa sensação sem entender completamente o porquê. Você também pode se ancorar por meio de experiências compartilhadas. Se houver uma música específica tocando durante um momento incrível juntos, essa música se conecta a você na mente dela. Semanas depois, quando ela ouve sozinha, a memória emocional ressurgirá, fazendo com que ela sinta sua falta intensamente. A ancoragem funciona melhor quando é consistente, mas não óbvia. Se ela perceber que você está fazendo isso de propósito, a magia desaparece. Mantenha sutil, e ela se tornará um fio secreto ligando o corpo e a mente dela aos seus. Ponto 13. Fale com a versão dela, que ela quer se tornar. A maioria dos homens se concentra. Elogiar quem ela é agora. Sua aparência, sua inteligência, seu senso de humor. Isso é bom, mas também é básico. O verdadeiro poder está em falar com quem ela quer ser, a versão futura de si mesma com a qual ela secretamente sonha. Para fazer isso, você precisa ouvir atentamente. Talvez ela fale sobre querer abrir o próprio negócio, viajar pelo mundo ou se tornar mais aventureira. Em vez de apenas concordar, formule suas palavras de uma forma que reflita o potencial dela. Por exemplo, você pode dizer: você me parece o tipo de pessoa que vai deixar uma marca bem marcante no mundo. Consigo ver isso no quanto você fica animada quando fala sobre suas ideias. Isso faz duas coisas. Faz com que ela se sinta profundamente vista e sutilmente te conecta à jornada dela em direção a esse seu ideal. Agora, quando ela imagina o futuro dela, sua presença é tecida na imagem. As pessoas ficam obcecadas por qualquer um que as faça se sentir mais próximas da pessoa que mais desejam ser. Se você puder segurar esse espelho para ela, ela nunca vai querer te deixar ir. Ponto 14. Deixe que ela busque o mistério, não a clareza. Aqui está um erro que quase todo homem comete. Eles acham que a clareza cria segurança, e a segurança cria atração. Embora a segurança tenha seu lugar, muita clareza mata o desejo. Se ela sempre sabe exatamente como você se sente, exatamente onde você está, e exatamente o que fará em seguida, a imaginação dela fica adormecida. Sem imaginação, a obsessão morre. Você não precisa jogar jogos de manipulação. Apenas segure uma pequena porcentagem do seu mundo interior. Talvez você não explique instantaneamente por que sorriu quando ela disse algo engraçado. Talvez você faça uma viagem de fim de semana sozinho sem divulgar todos os detalhes. Não se trata de segredo. Trata-se de intriga. Quando ela sente que há profundezas em você que ela não explorou, sua mente trabalhará horas extras tentando descobri-las. Essa curiosidade é como um fogo que nunca para de queimar. Pense nisso como seu romance favorito. Se o autor lhe dissesse o final na página 2, você pararia de ler. Mantenha algumas páginas sem virar, e ela continuará se voltando para você. Ponto 15. Faça da abstinência parte do ciclo. A maioria dos caras dá muita ou pouca atenção consistentemente. A verdadeira mágica acontece quando você cria um fluxo e refluxo natural, dando a ela momento de conexão profunda e em seguida se afastando um pouco para que ela sinta sua falta. Isso funciona porque os humanos valorizam o que têm para alcançar. Se você estiver constantemente disponível, ela nunca terá a chance de sentir sua ausência. Sem ausência, não há saudade. Sem saudade, não há obsessão. O truque é a sutileza. Você não precisa desaparecer de repente por dias.
Isso parece manipulador. Em vez disso, depois de um momento particularmente íntimo, fique em silêncio por um curto período. Talvez você tire uma noite para se concentrar em seus hobbies ou amigos. A mente dela repetirá o último momento que vocês compartilharam, preenchendo a lacuna com desejo. Quando vocês retornam, o reencontro parece elétrico. Com o tempo, isso cria um ritmo. Conexão, leve afastamento, reconexão. As emoções dela subirão e descerão como ondas. E você será o oceano em que ela não consegue parar de nadar. Ponto 16. Seja o espelho que reflete o ideal dela. Quando uma mulher olha para você, ela deve sentir como se estivesse olhando para uma versão de si mesma da qual se orgulha. Não se trata de fingir uma personalidade ou copiar seus interesses. Trata-se de espelhar sutilmente as qualidades que ela mais admira em si mesma ou que gostaria de ter. Digamos que ela valoriza a criatividade, mas muitas vezes sente que sua vida se tornou repetitiva e monótona. Quando ela estiver perto de você, fale apaixonadamente sobre suas próprias buscas criativas ou, melhor ainda, convide-a para elas. Você se torna a prova viva de que os desejos mais profundos dela são válidos e alcançáveis. Isso cria um poderoso efeito psicológico. Toda vez que ela o vê, ela vê esperança em seu próprio potencial não realizado. De repente, estar perto de você não é apenas sobre romance, é sobre autorrealização. Com o tempo, ela não vai apenas desejar você como parceiro. Ela vai desejar você como um reflexo da melhor versão de si mesma. E isso é obsessão em sua forma mais pura. Ponto 17. Aproveite o poder do quase. Uma das forças mais fortes da psicologia humana é o quase. Acidente? O momento em que algo quase acontece, mas não acontece completamente. Os cassinos usam esse princípio o tempo todo. Quando você quase ganha o jackpot, seu cérebro libera uma descarga de dopamina e o prende a querer mais. Você pode criar essa dinâmica na atração, deixando momentos de intimidade pairarem fora de alcance. Talvez você se incline como se fosse beijá-la e, em seguida, sussurre algo brincalhão. Talvez sua mão roce a dela, demore um instante e depois recue. Esses quase acidentes criam um acúmulo de energia não gasta. O corpo dela se torna hipersensível a você, ansiando pela liberação que ainda não chegou. O erro que muitos homens cometem é se apressar para fechar a lacuna ou nunca criá-la. A mágica está no quase, a tensão persistente que faz sua imaginação correr solta. Ponto 18. Use escassez de palavras. Não atenção, a maioria dos caras acha que ser misterioso significa desaparecer ou reter tempo. Isso geralmente sai pela culatra, fazendo-a se sentir insegura ou ressentida. Em vez disso, concentre-se na escassez de palavras. Quando você fala, mantenha suas frases limpas e intencionais. Deixe haver espaço entre suas declarações, especialmente quando você compartilha algo significativo. Por exemplo, em vez de dizer, acho você muito bonita e divertida e gosto de passar tempo com você, simplesmente diga, você torna difícil ir embora. Então silêncio. A mente dela correrá para preencher esse silêncio com significado. Ela analisará seu tom, sua expressão e até mesmo sua respiração. Esse vácuo psicológico atrai mais profundamente para você, porque ela está participando ativamente da sua decodificação. Não se trata de dizer menos para ser fria, trata-se de dizer menos para criar profundidade. Cada palavra que você disser terá um peso extra, como uma moeda rara que ela preza. Ponto 19. Deixe que ela se sinta escolhida, não perseguida. Há uma diferença sutil, mas crítica, entre um homem que persegue e um homem que escolhe. Perseguir implica desespero, como se você aceitasse qualquer um que lhe desse atenção. Escolher, por outro lado, implica abundância e discernimento. Para deixá-la obcecada, ela deve sentir que você tinha opções e que você a selecionou. Veja como você personifica isso sem arrogância, quando ela compartilhar algo impressionante sobre si mesma, não reage exageradamente com elogios. Em vez disso, acene levemente com a cabeça e sorria lentamente, como se estivesse confirmando mentalmente que ela está atendendo aos seus altos padrões. Sua vibração deve dizer, você é incrível e é exatamente por isso que está na minha vida. Isso cria uma dinâmica em que ela se sente valorizada, não porque você precisa dela, mas porque a deseja. Isso é profundamente viciante para as mulheres, pois valida o valor delas, ao mesmo tempo em que mantém o equilíbrio de poder saudável. Ela continuará investindo em você para conquistar continuamente a sensação de ser escolhida de forma única. 20 pontos. Crie um mundo privado que só vocês dois compartilham. Relacionamentos públicos são uma coisa, mas o que realmente une duas pessoas é um mundo secreto. Um universo privado de piadas internas, gestos sutis e regras tácitas. Talvez você tenha um apelido brincalhão para ela que ninguém mais conhece. Talvez haja um olhar específico que vocês trocam em uma sala lotada que diga, estamos na mesma sintonia. Esse mundo oculto age como um fio invisível que aprende a você. Sempre que ela estiver
em público ou cercada por outros homens. Um simples lembrete desse vínculo secreto a inundará de calor e desejo. A beleza dessa técnica é que ela se auto-reforça. Quanto mais memórias privadas você criar, mais exclusiva será a sua conexão. Ela ficará obcecada porque ninguém mais poderá acessar a intimidade que você construiu. Ponto 21. Introduza o microciúme com cuidado. O ciúme é como o fogo, pode aquecer uma casa ou queimá-la. Usado de forma imprudente, destrói a confiança, mas quando aplicado sutilmente, pode aumentar o desejo e lembrá-la do seu valor. O objetivo não é deixá-la insegura, mas lembrá-la gentilmente de que você é desejável para os outros. Por exemplo, se uma garçonete elogiar sua escolha de bebida, sorria educadamente e siga em frente sem fazer alarde. Isso cria um momento fugaz em que ela percebe que outras mulheres notam você. O subconsciente dela reage com um pequeno pico de energia protetora que reacende sua paixão. A chave é a sutileza. Nunca se gabe, nunca flerte com outras pessoas na frente dela. O efeito funciona precisamente porque é discreto. Ela sentirá, mas não terá provas, e esse mistério a manterá envolvida. 22. Crie sua expectativa por meio de histórias. Humanos são programados para histórias. Uma boa história pode cativar alguém muito mais do que fatos ou elogios jamais poderiam. Ao conversar com ela, não compartilhe apenas eventos, crie suspense. Talvez você comece com: eu provavelmente nem deveria te contar isso. E então faça uma pausa, forçando-a a se inclinar. Ou descreva uma experiência de uma forma que provoque o clímax. Então lá estava eu, parada no meio da rua, completamente chocada, e o que aconteceu depois? Bem, você não acreditaria em mim. Não se trata de manipulação, trata-se de envolver a imaginação dela. Quando ela está presa às suas palavras, ela está emocionalmente envolvida. O mesmo mecanismo psicológico que mantém as pessoas assistindo a série sem parar agora a manterá viciada em você. Com o tempo, ela começará a associá-lo à emoção da expectativa, um sentimento sem o qual ela não vai querer viver. 23. Torne-se o guardião dos seus segredos. Quando uma mulher compartilha algo profundamente pessoal, ela está lhe entregando um pedaço do seu mundo interior. A maioria dos homens ignora, ou usa isso para se aproximar de forma desajeitada. Em vez disso, trate os segredos dela como artefatos sagrados. Se ela lhe contar sobre um sonho de infância, um medo oculto ou uma mágoa passada, não apenas ouça, segure, proteja. Você não precisa fazer longos discursos sobre o quanto isso importa, simplesmente lembre-se dos detalhes e reflita sobre eles mais tarde. Talvez meses depois que ela compartilhe seu medo de tempestades, você casualmente traga seu chá favorito em uma noite chuvosa sem mencionar o porquê. Isso cria um vínculo quase espiritual. Ela se sentirá profundamente segura com você, e essa segurança se transformará em lealdade feroz. Na mente dela, você se torna a única pessoa que realmente a conhece, e ela nunca correrá o risco de perder essa conexão. Ponto 24. Use o paradoxo da presença e da distância. Uma das dinâmicas mais viciantes nos relacionamentos humanos é o empurra e puxa entre proximidade e espaço. Quando você estiver totalmente presente, esteja totalmente lá, sem distrações por telefone, sem ouvir pela metade, faça sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Mas então, quando for a hora de se separarem, não prolongue a despedida. Dê um passo para trás graciosamente e desapareça em seu próprio mundo. Esse contraste cria um ritmo poderoso. Intimidade intensa seguida de separação limpa. O cérebro dela repetirá o último momento de conexão, ansiando pela próxima vez que ela terá essa presença completa. É como uma música com uma batida perfeita. Ela ansiará pela próxima nota, e só você pode tocá-la. 25. Faça rir de um jeito que ninguém mais consegue. O humor é frequentemente discutido em conselhos de namoro, mas a maioria dos homens o entende mal. Eles acham que precisam ser constantemente engraçados ou contar piadas elaboradas. Isso é superficial. O verdadeiro humor que constrói obsessões vem da ressonância compartilhada. Não se trata do que é objetivamente engraçado. Trata-se de criar uma onda única de humor que só vocês dois compartilham. Talvez você invente apelidos bobos para objetos aleatórios quando estiverem juntos. Talvez você desenvolva uma piada constante sobre um hábito peculiar que ela tem. Esse humor privado se torna uma espécie de cola emocional. Mesmo quando ela está longe de você, algo a lembrará do riso que vocês compartilham, e ela sorrirá involuntariamente. É uma forma sutil de vício. Cada risada que ela dá com você aprofunda o desejo dela de retornar à fonte.